Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé e nós vamos iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Clamamos a presença do Senhor aqui. Você que nos assiste em casa também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Senhor possa ministrar na tua vida. Senhor, nós queremos te adorar nessa tarde, nós queremos te agradecer, queremos render a ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, pois só tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória. Deus, nós te louvamos por essa chuva que está caindo, que veio para refrescar. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Nós podemos confiar em ti. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, nessa tarde bendizer o teu nome. Nós queremos ser tocados pelo teu Santo Espírito e queremos que o Senhor receba a nossa adoração. Por isso, ó Pai, nós clamamos que a tua presença, Deus, venha no nosso meio, que o Senhor receba os louvores, as orações, que tudo que for feito aqui seja para a honra, glória e louvor do teu nome. E assim, ó Pai, que o Senhor possa também ministrar no nosso coração. O Senhor que sonda a nossa mente, os nossos pensamentos, o mais íntimo do nosso coração, e sabe o anseio e o desejo de cada um. O Senhor sabe o que nós temos passado e como nós estamos aqui nesse dia. Mas a minha oração, ó Pai, é que o Senhor venha trazer a tua palavra, a palavra que nos inspira, a palavra que nos motiva, a palavra que muitas vezes exorta, mas a tua palavra também diz que o Pai repreende o Filho a quem ama. Isso é pelo amor que o Senhor tem por nós, mas para que nós possamos voltar ao caminho, para que nós possamos acertar e caminhar na direção do teu coração. Por isso, Deus, ministra conforme o teu querer, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, nós vamos ter um momento de aviso. O Rafa vai mandar ali para nós. Olá, seja bem-vindo aos avisos da família Segunda IPI. Queremos informar você, papai, mamãe, queremos fazer um convite. Estamos chegando aí próximo do mês de dezembro, o mês de Natal, onde nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E durante esse mês nós vamos realizar o Advento do Natal, que é a chegada, a preparação para entendermos a chegada do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de leituras bíblicas. Nós vamos ter então um material pronto para você que deseja estar lendo desde o dia 1º de dezembro até o dia 25 de dezembro. Nós vamos ter uma arte pronta, fornecida ali, impressa aos finais do culto, mas caso você também queira, estará disponível pelo WhatsApp da igreja e também pelo app Segunda IPI de Machado. Então, reúna toda a sua família e durante o mês de dezembro vamos juntos ler as Sagradas Escrituras e nos preparando, entendendo e relembrando o verdadeiro sentido do Natal. Queremos também convidar você, papai e mamãe, a estar conosco durante os cultos que antecedem o culto de Natal, trazendo seus filhos, preparando eles para a apresentação de Natal. Seja na Escola Bíblica Dominical ou nos cultos 17h30 e 19h30, convidamos você a trazer seus filhos. Eles vão estar se preparando no dia 24 de dezembro, um domingo, às 17h30 e às 19h30. Nós vamos então ter o nosso culto de Natal, onde as nossas crianças vão estar se apresentando, louvando e celebrando a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te deixar um aviso também. Todas as quartas-feiras de manhã nós temos Manhãs com Deus, 6h30 da manhã. Nós estamos ao vivo pelas nossas plataformas da Segunda IPI de Machado: Instagram, Facebook e YouTube. Então venha junto conosco orar, se consagrar e buscar a Deus nas Manhãs com Deus. Deus te abençoe. Vai dizer, a lei veio para aumentar o mal.
Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Agora, passe uma página aí, vamos lá no capítulo 6, versículo 1 a 3. Romanos 6, versículo de 1 a 3, que vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que a ele morremos? E das coisas que nós vamos falar hoje, nós vamos ver sobre a igreja de Tiatira. E uma das doutrinas falsas que era pregada é que para você vencer o pecado, você precisava experimentar o pecado. Você precisava conhecer ele na prática, e assim você ia vencer o pecado. Uma doutrina totalmente negada. E Paulo vem confirmar isso no que nós acabamos de ler. Ele vai falar que onde abundou o pecado, a graça de Deus é muito maior. Então não importa o que você fez para trás. Em Cristo nós somos nova criatura, amém? Ele perdoa os nossos pecados. Mas Paulo vai falar, olha, mas não vivam no pecado para que você tenha mais graça. A graça de Deus já é suficiente para nós. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então convido você a curvar sua cabeça e ter um momento de oração, de confissão, a pedir para que o Espírito Santo traga à memória áreas que talvez você tenha errado, deixado a desejar, a pedir o perdão dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que elas nos separam de Deus, para que nessa noite Deus possa ministrar no nosso coração, conforme o querer dele, não haja nenhum impedimento, em nome de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença nesse entardecer. Nós reconhecemos que nós falhamos, nós reconhecemos, ó Pai, às vezes nós, infelizmente, reconhecemos que nós falhamos. Quantas vezes, ó Pai, infelizmente, nós nos deixamos levar pelo desejo do nosso coração. Mas, ó Deus, como nós acabamos de ler, a tua graça, o teu perdão encobre os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo, nos perdoa. O Senhor não rejeita o coração quebrantado. Nessa noite nós queremos que o Senhor sonde o nosso coração. Vai ver se há algum caminho mau, se há algo que nós temos feito, não temos percebido, tem te desagradado. Nós queremos, ó Pai, confessar que nós carecemos do Senhor, nós precisamos da tua boa mão. Pai, vem com o teu sangue, o sangue que nos purifica, para que, ó Pai, não haja nada que venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, para que não haja impedimentos, ó Pai, ao qual a tua palavra venha no nosso coração. Não nos deixe insensíveis à tua palavra, mas que a cada dia seja um recomeçar na nossa vida, cada dia seja momento de olharmos para ti e buscarmos, ó Pai, estar sempre no centro da tua vontade, para que assim nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor.
Uma das maneiras de adorarmos ao Senhor também é consagrando nossos dias para as nossas ofertas. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. Eu convido você a estender suas mãos, consagrar suas mãos no trabalho, para que Deus venha te fazer prosperar. Em nome de Jesus, que onde você colocar as mãos possa ser abençoado. Que todo trabalhador é digno do seu salário. E, ó Pai, é do fruto das nossas mãos que vem o sustento do nosso lar. Mas, ó Pai, nós só trabalhamos porque o Senhor é quem permite. Nós só, Pai, conseguimos qualquer coisa porque é o Senhor quem tem nos abençoado. É o Senhor quem tem nos dado a saúde, é o Senhor quem tem nos dado a estratégia, a inteligência. Pai, toda a boa dádiva que nós temos vem do Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero consagrar cada irmão, o trabalho de cada irmã no teu altar. Para que, Pai, nós possamos prosperar em tudo que nós fizemos. Para que onde nós colocarmos a nossa mão, seja abençoado pelo Senhor. Para que o Senhor apareça através de nós e para que as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Meu Pai, receba nosso dízimo, a nossa oferta como adoração ao Senhor, como louvor e gratidão. Pai, nós estamos só devolvendo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos e que o Senhor direcione, que o Senhor multiplique, o Senhor use para que a Tua palavra possa percorrer, o Teu reino venha crescer através de nós. Que a cada dia nós tenhamos gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado e que assim nós possamos abençoar o Teu reino como o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu chamo as crianças aqui à frente. Vão sair para o seu cultinho. Seu cultinho não, seu cultão. Não é porque criança que é cultinho, né? Estenda as tuas mãos, vamos abençoar nossas crianças. Pai, nós abençoamos cada criança aqui. Que a tua boa mão esteja sobre elas. Que a tua palavra produza fruto no coração delas. Que seja um momento ali de aprender do Senhor, um momento de te conhecer. Palavras, ó Pai, que vão ecoar no resto da vida delas, que elas vão se lembrar, que vai trazer vida para elas. Em nome de Jesus, que seja ali um momento abençoado pelo Senhor. Usa tremendamente os professores também, Pai, ministra no coração deles, para que tudo aquilo que eles venham falar possa ser prática diária na vida deles, para que seja bênção para essas crianças e também ministração no coração desses professores, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Abra tua Bíblia lá em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. E não tenha medo. A gente fala de Apocalipse, a gente fica com medo. Nossa, mas fala sobre Apocalipse, meu Deus do céu. Uma vez eu fui dar aula para os jovens e a revista era Anjo Escatologia. Aí um me falou, você é louco mexer com isso? Eu mexer com isso, é a Bíblia. Né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. E toda vez que se fala de Apocalipse, desperta em muitos curiosidade, outros desperta medo, porque vai lendo e não entende nada de besta que sai do mar, sai da terra, tem chifre, tem não sei o quê, e aí tem pessoas que preferem deixar de lado. Mas nós temos aprendido que Apocalipse é um livro que é para nos trazer paz, é para nos trazer alegria e conforto. Por quê? Porque vai mostrar a vitória de Jesus, vai mostrar que aqueles que estão em Jesus já são vitoriosos, nós pertencemos ao lado vitorioso, amém? E algo que nós temos conversado são as 7 cartas às 7 igrejas, e tem nos mostrado, nosso tema é fiel até o fim. Se você for ler lá em Mateus 10, 22, ou Mateus 24, 13, o próprio Jesus vai falar isso. Jesus está falando das dores de parto, quando vocês ouviram de terremotos, guerras e tantas outras coisas, perseguição, são as dores de parto. Mas a recomendação de Jesus é, quem ficar firme será salvo. Quem perseverar, ficar firme será salvo. Por isso nosso tema, fiel até o fim. Então deixa aí, Apocalipse 2, nós vamos ler do versículo 18 ao 29. Pergunta para quem está do teu lado, você está firme, irmão? É até uma saudação comum nos nossos dias, né? Você encontra alguém na rua e aí você está firme? O problema é que a maioria já responde assim, estou igual o prego no angu. O cristão não pode ser prego no angu. O cristão é prego na rocha, amém? Nós temos que estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei seus filhos, e a todas as igrejas, e todas as igrejas conhecerão
que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, como se fosse assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler Tua palavra e ela não volta vazia. A minha oração é que, como o Senhor Jesus disse nessa carta, que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ouvir, queremos ser tocados pela Tua palavra. Nós queremos ser transformados, exortados, inspirados, encorajados por ela, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar segundo o que eu querer, para a honra e glória do Teu nome. Irmãos, essa é a quarta igreja, a quarta carta que nós vamos estudar. Então, só para você sintonizar, a primeira foi a carta à igreja de Éfeso. Em resumo, nós vimos: não vivam de um ativismo sem causa. Não tenham simplesmente obras de ativismo sem viver o amor, pois nada disso valerá. Volte a fazer as coisas por amor, volte à paixão da vida, nas relações da vida com Deus. O primeiro amor, esse calor do primeiro amor, né? Então nós vimos que nós somos chamados a ser um povo que ama de verdade. Não adianta muito ativismo se não tiver amor. Não adianta essa correria e fazer se não for de fato com amor e para Deus. E algo que vem... é muito comum da gente ver, são os recém-convertidos que querem trabalhar, querem fazer várias coisas, mas com o passar do tempo parece que o gás vai diminuindo. Parece que aquela ânsia, aquela vontade e desejo vai diminuindo e vai esfriando. E esse é um apelo para que a gente volte a ter este amor, aquela garra inicial e continuar perseverando. A segunda carta é a igreja de Esmirna. Jesus nos falou sobre perseverar em fidelidade a Ele diante dos dias bons e dos dias maus. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha nos fazer retroceder. Então nós somos chamados a ser um povo que persevera. Nós vivemos dias maus. Todos aqui, se eu perguntar, vai ter uma diversidade. É aquilo que talvez para você é muito, para mim não é. Mas eu não posso falar que o teu problema é menor. Todos temos as dificuldades, é aquilo que vem nos assolando e vão nos atrapalhar, coisas que querem nos puxar para trás. Mas independente do que nós estamos vivendo, independente das situações quais nós estejamos passando, nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar com os olhos e caminhando e prosseguindo. A terceira, que foi domingo passado, foi a carta à igreja de Pérgamos. Jesus vai chamar a atenção para não negociarmos a verdade. Não podemos viver o evangelho barato, onde as pessoas têm usado a Bíblia de uma forma como convém, mas de uma forma distorcida, para achar alguma base para fazer aquilo que é errado. Então nós somos chamados a sermos um povo que não negocia a verdade. Num tempo onde nós temos visto os valores distorcidos, né, nós temos visto aí que tudo depende da tua perspectiva, e de uma liberdade que escraviza, na verdade, né? Ela vem travestida de liberdade, mas ela traz escravidão. Nós temos visto terem a palavra de Deus para poder usar em seu favor. É um versículo fora de contexto, tira ali da base e usam da maneira que acham que deve. Hoje nós vamos falar então sobre a igreja de Tiatira, um povo que precisa decidir a quem servir. Como nós já vimos, as 7 igrejas, o número 7 na Bíblia, ele sempre vai trazer a questão de perfeição, de completo. As 7 cartas, 7 igrejas, elas não foram direcionadas apenas para aquele povo, apenas para aquelas igrejas, mas todas as igrejas de todos os tempos. Então, são cartas que servem para nós nos dias de hoje. É um alerta do próprio Jesus dizendo coisas que estão acontecendo, né, que sempre aconteceram e que nós precisamos vigiar.
E Jesus, ele revela-se aqui nessas cartas, né, a forma dele ministrar para João escrever é muito característico. Primeiro ele começa com uma apresentação de quem está escrevendo essa carta, quem é ele. Nesse caso de Tiatira, nós vamos ver que Jesus usa um paralelo em relação ao que aquela cidade fazia, as principais atividades econômicas da cidade. Isso para que não houvesse nenhuma dúvida do que Jesus queria ministrar. Depois Jesus vai trazer um elogio. Jesus sempre vai olhar e ressaltar as coisas boas que tinham naquela igreja. O que tinha de bom, ele ressalta, né, antes de vir e fazer a crítica ao que é ruim. Então ele elogia e depois ele traz a crítica. Depois ele vai ministrar, ele vai exortar, ele vai falar o que ele tem contra aquela igreja, o que é o problema que estava acontecendo ali, que ele estava em desacordo. Depois ele vai trazer a consequência. Se não houver mudança, é isso que vai acontecer. E nós sabemos que desobediência tem consequência. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Também Jesus traz uma instrução, né? O que Jesus espera daquela igreja, o que Jesus espera de nós, da mudança que ele deseja ver em nós, e termina sempre com uma promessa, sempre com algo de valor para aqueles que forem firmes, aqueles que continuarem e perseverarem. É interessante olhar essa mecânica de Jesus, porque pensando empresarialmente, antigamente era o famoso bate-a-sopra, só que era o contrário, né? Antes as pessoas batiam primeiro, elogiavam depois. Agora, na modernidade, né, nós falamos do feedback positivo. Primeiro você fala as características boas, né? Você elogia, depois você vem e bate. Apesar de que consequência nem precisa falar, né? Ele já sabe o que vai acontecer, né? E é interessante que Jesus então ele traz essa carta para Tiatira. Tiatira, pensando no contexto da época, ela não tinha grande relevância, era das menores das 7 cidades, né? E num contraste, é a maior carta que está sendo destinada a ela. Tiatira, ela ficava entre Sardes e Pérgamo. Pérgamo era a capital romana da época na Ásia Menor. A importância de Tiatira é porque, para passar ali em Pérgamo, sempre as pessoas estavam, o caminho passava em Tiatira. Então, mesmo ela não sendo ali uma cidade portuária, né, uma cidade que estava ali do lado do mar, que poderia ter esse comércio expansivo, estavam sempre passando pessoas ali, caravanas ali, para ir para Pérgamo e para Sardes, e por isso o comércio naquela região era muito forte, ele era bem reconhecido, né? Se você vai se lembrar de Lídia, vendedora de púrpura, que converteu, lembram disso? Lídia era de Tiatira. Então uma das coisas dessa cidade era justamente isso, o trabalho com bronze, a púrpura, que na verdade era um produto para tingir os tecidos, o comércio de tecidos, alfaiates, etc., eram predominantes no comércio dessa região. O principal deus adorado ali era o deus Apolo, e existia um templo para ele. E no mesmo contexto, César se denominava um filho de Deus. Então a adoração acontecia tanto a Apolo, filho de Zeus, né, na mitologia ele é o principal filho de Zeus, quanto a César, se denominando também um filho de Deus. O grande problema de Tiatira é que, para esse comércio funcionar, eles tinham como se fossem espécies de associações, né, ali os grupos, e cada grupo, cada comércio dentro do seu grupo, ele promovia seus cultos, ele promovia ali o paganismo. Dentro desses cultos, além da idolatria, do sacrifício a ídolos, da comida sacrificada que nós acabamos de ler, ao final dessas reuniões e encontros, existia muita orgia. O povo tinha ali os prostitutos e prostitutas cultuais, e o negócio era algo totalmente depravado. A grande dificuldade é que, para você naquela época, nessa cidade, o teu comércio prosperar,
o teu emprego ir bem, você está empregado, salário bacana, tudo certo, você precisava fazer parte dessa associação. Você precisava estar nesse meio. Se você não tivesse, ia ser excluído. E aí é esse desafio, e é nesse contexto que nós vamos ver 3 grupos de pessoas dentro da igreja de Tiatira. As pessoas que eram fiéis a Deus e não se misturavam. As pessoas que até eram fiéis a Deus, mas toleravam os outros, viam os outros fazendo e ninguém exortava, ninguém falava nada. E as pessoas que eram infiéis, que estavam na igreja, mas participavam desses cultos do paganismo, das orgias e etc. Então deixa a tua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar na leitura. No versículo 18, nessa apresentação de Jesus, ele vai dizer ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Perceba que Jesus ele se apresenta em 3 aspectos que vão, de fato, marcar ali aquela igreja. Então, Jesus ele traz muito essa prática. A primeira é que ele vai falar que ele é o Filho de Deus. Ele se apresenta como Filho de Deus, justamente para ir contra o Apolo e justamente para ir contra César, mostrando que eles não são filhos de Deus, mas apenas Jesus é. A outra linguagem que Jesus está falando, ele está usando aqui o fogo, né? Os olhos de fogo, chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus quer mostrar algo que está no cotidiano deles. Eles eram artífices em bronze, tinham artesãos ali, trabalhavam com isso e precisavam constantemente, para fazer essa liga de bronze, usar o fogo. O que Jesus demonstra para eles entenderem é que o fogo ele consome, o fogo ele também purifica. Então há uma ideia de que Jesus vem para purificar aqueles que são dele, mas também vem para consumir aqueles que estão na prática do pecado e não são deles. E o bronze ele vai simbolizar aqui algo forte, algo que pode vir esmagar e quebrar e destruir, né? Então Jesus ele mostra aqui toda a autoridade, toda a força e poder que ele tinha para fazer, que ele tem para fazer no meio do seu povo. Então são 3 aspectos de apresentação que não deixavam nenhum tipo de dúvida em relação àquelas pessoas de Tiatira. Versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Aqui vem o elogio de Jesus. E é interessante que Jesus vai elogiar uma igreja que é dinâmica, uma igreja que está envolvida e uma igreja que demonstra aspectos que nós precisamos ter, que é o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Primeiro que Jesus cita, que é o amor, e a vida do cristão, ela deve ser marcada pelo amor. Não tem como um cristão dizer que ama a Deus e não ama o próximo. Há uma passagem que diz: como que você diz que ama a Deus quem que você não vê, e não ama o teu próximo a quem você está vendo? Nós precisamos exercitar esse amor. Não existe um sacrifício sem amor. E o maior, a maior prova de amor, nós vemos, é Deus mandando seu Filho para morrer em nosso lugar. É Jesus estando disposto a morrer na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai mostrar que você pode fazer coisa sobrenatural, você pode fazer coisa espetacular, mas se não tiver amor, é reprovado. Se não tiver amor, não vale nada. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas até fazem muita coisa, só que enquanto numa mão elas têm ali as ofertas para darem, para oferecer, na mão direita, na mão esquerda está o celular fazendo a live para gravar aquilo que elas estão fazendo. E aí a grande questão a se pensar é se de fato é por amor, ou se estão em busca dos views, dos likes, de chamar a atenção, das curtidas, numa era onde a gente vê que quanto mais visualização, entra dinheiro e etc. Jesus ele resume os 10 mandamentos em ama teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo.
A máxima então é eu amar a Deus, experimentar esse amor de Deus, para que eu possa amar meu próximo, para que eu possa passar a meu próximo. Eu não consigo dar algo que eu não tenho. Eu só posso dar algo para alguém se eu tiver, concorda? Então eu preciso experimentar desse amor de Deus. Eu preciso estar envolvido nesse amor para que eu possa amar o meu próximo. E uma máxima para nós vivermos é: faça para o outro o que você gostaria de fazer, que fizesse com você. A regra básica, tudo aquilo que você gostaria. Qual é a forma que você gosta de ser tratado? Qual é a forma que você gosta que falem com você? Qual é a forma que você gosta que ajam com você? Dessa maneira você faz o teu próximo. E assim nós vamos estar demonstrando esse amor ao nosso próximo. Uma outra marca dessa igreja, que era a fé, e nós vemos que a vida do cristão, ela precisa ser evidenciada pela fé. A vida do cristão, não existe o cristão sem fé. O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos a permanência na fé. Se você tem assistido, ouvindo aqui nas escolas dominical, nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé. E é interessante que são homens e mulheres que, mesmo sem um poder sobrenatural, foram tratados como heróis. Mas por quê? Porque tinham a fé em Deus. Porque confiaram sua vida a Deus e creram na promessa e agiram de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos que aprendemos a outro dia que a fé é o órgão que nos possibilita enxergar o sobrenatural. A fé nos capacita a enfrentar, mesmo quando tudo diz que não. Eu não sei quantos aqui já assistiram The Chosen, né? Aquela série que tem dos evangelhos. Eu gosto muito daquela introdução, onde os peixinhos estão nadando para um lado, e começa a vir uns na contramão, lembra disso? E alguns vão virando, vão se convertendo no meio do caminho e vão na contramão. A fé é que nos possibilita fazer isso. A fé desses irmãos em Tiatira, esses que eram firmes, que os possibilitavam, mesmo sendo reprimidos, mesmo muitas vezes tomando prejuízo na parte profissional, a continuarem seguindo a Jesus e não se contaminando. Nós vemos que a salvação, ela é a graça de Deus manifesta em nós. E o meio é a fé. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, né? Crer que Ele veio, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele já reina em nossos corações e um dia voltará para nos buscar. Junto com a fé vem o serviço. Deus nos confia a sua obra. Irmãos, é um privilégio muito grande nós trabalharmos para Deus. É um privilégio que muitas vezes passa desapercebido, porque a Bíblia vai nos chamar que nós somos coparticipantes. Nós temos ali, nós somos incumbidos de levar a palavra de Deus, de mostrar o Evangelho às outras pessoas, de pregar às outras pessoas, de levar a salvação, levar a eles essa dádiva maravilhosa de falar de Jesus. Nós vemos que essa igreja de Tiatira, mesmo em todas as dificuldades e perseguições da época, ela continua a avançar. Domingo passado, o pastor falou algo fantástico aqui, é que em meio à história, nas épocas de maior perseguição da igreja, foram as épocas que a igreja mais cresceu. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. É um contraste. Quando a igreja está tranquila, quando não tem perseguição, a igreja parece que acomoda. Mas quando o negócio começa a pegar, a igreja avança, ela cresce, ela progride. O serviço aqui, ele vai muito além do que nós chamamos de ministérios. Quando nós falamos de ministérios, nós linkamos muito na igreja. Se você está em alguma célula, você está aprendendo sobre servir. Nós estamos falando sobre isso, a cultura do voluntariado. E nós vemos que o serviço, ele não é simplesmente aqui na igreja, entre ministérios, mas ele é diário. Onde eu estou servindo a Deus. Onde eu estou, eu tenho a possibilidade de levar a palavra de Deus. Eu tenho a possibilidade de impactar as pessoas que estão ali.
Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de amar. E a prova de amor, ela vem através do serviço. Ela vem através daquilo que eu faço, da minha disponibilidade de servir meu próximo. Para mim é algo que assim, Jesus termina de arrebentar com tudo para mostrar a questão da humildade do serviço, é quando ele lava os pés dos discípulos. Né? Num contexto onde era um serviço de escravos, ou cada um, quando não tinha escravo, fazia o seu, né? Porque era algo de humilhação. Você pegar ali as pessoas, poucos tinham animais, né? Só os mais ricos, e andando, não tinha asfalto, poeira, imagina o jeito que o pé ficava. Né? Quem é criança lembra aí quando a Raider marcava em cima do pé, lembra disso? Que a faixinha ficava, ou a Havaiana deixava aquele rastrinho, vocês sabem o que eu estou falando. Agora imagina você abaixar para lavar o pé de alguém, né? Não era algo agradável. E Jesus, ele abaixa para mostrar que se ele serviu, nós também temos que servir. Né? Não, a ótica do reino de Deus é uma ótica ao contrário. Quem quer ser o primeiro, seja útil. Quem quer ganhar, esteja disposto a perder. Tiago vai dizer isso, né, que a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela vem acompanhada de obras. Eu consigo mostrar minha fé através das minhas atitudes. É muito fácil eu chegar e falar em qualquer lugar que eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Mas se a minha atitude não mostra essa minha crença, essa minha fé, eles vão acreditar na minha palavra? A primeira coisa que vão falar, mas você não falou que você era crente? Você não falou que você serve Jesus? Você não falou isso, não falou aquilo? Porque as nossas atitudes é que vão demonstrar. E Paulo vai dizer que quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu estou pecando. O pecado da omissão. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. E Paulo, num dos seus momentos, de uma das cartas, ele vai dizer: desventurado o homem que sou, desgraçado o homem que eu sou, porque eu quero fazer o bem, mas tem hora que eu não consigo. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mostrando essa luta, mostrando que de fato, muitas vezes é difícil. É difícil amar alguns tipos de pessoa. É difícil servir a alguns tipos de pessoa. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós não podemos fazer distinção de pessoas. Nós temos que amar ao nosso próximo, a quem está ao nosso redor. Em quarto, o elogio a essa igreja era sobre a perseverança. Percebam que esse conjunto esses aspectos, eles andam junto. Você tem amor, você tem a fé, você tem a obra. E isso nos leva o quê? A perseverar. Se não tiver amor, você vai continuar fazendo? Não faz. Por quê? Porque o amor é atitude. Ao contrário do que o mundo muitas vezes pensa, as pessoas têm um conhecimento deturpado de achar que o amor é um sentimento, assim como a paixão. O amor é minha atitude. A partir do momento que o amor para, é porque eu não quero fazer mais. Eu não quero ter atitude mais pelo meu próximo. Então eu não vou perseverar se eu não tiver amor. Se a minha fé esmorecer, se eu desanimar, se eu deixar de acreditar, se eu esfriar, o amor vai acabar e eu também não vou fazer. Então perceba que as três vão andar juntas, o amor, a fé e a esperança, e vai gerar em nós perseverança. É interessante porque Paulo vai dizer aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque se nós não nos cansarmos, no tempo certo nós vamos colher. Hoje até a gente está conversando aqui, o Dani, de uma situação, e falou: isso desanima a gente, mas nós não podemos desanimar, nós temos que continuar avançando, porque a obra é de Cristo. Talvez quem está ali envolvido diretamente nem vai colher, é o outro que vai colher, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Tiago vai dizer que a provação, ela produz fé e produz perseverança. A recompensa de eu estar firmado em Deus com fé é a perseverança.
isso é como se nós ficássemos mais cascudos, mais encorpados e prontos a suportar situações mais difíceis. Irmãos, se Cristo não desistiu de nós, não podemos desistir dos outros. Jesus não desiste de nós. Né? Se não fosse esse amor incondicional, nós não estaríamos aqui essa noite. Mas é o amor, é a graça, é a misericórdia, né, que nos permite estarmos aqui. Então nós precisamos, assim como essa igreja, praticar essas características tão fantásticas. Né? Nós sabemos que perseverar nem sempre é fácil. Né? Perseverar quando está doendo é muito difícil. Perseverar quando a situação parece que não tem saída, parece que as coisas não mudam, parece que, sabe quando você vê que não tem mais jeito? Mas só tem final quando Deus falar que é o final. O dia que Deus falar não tem mais jeito, não tem mais jeito. Enquanto Ele não falou, nós temos que perseverar, nós temos que ter fé, nós temos que prosseguir. Eu gosto muito daquele versículo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Isso é promessa de Deus para nós, que vai amanhecer em nossa vida. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí vem a crítica de Jesus. A crítica de Jesus, ela é embasada na tolerância. Como eu falei no início, aquela igreja, ela tinha 3 grupos de pessoas. O grupo dos que eram fiéis e firmes, que estavam ali nas obras e a perseverança. Ela tinha aqueles que até eram fiéis, porém eram tolerantes. Não ligavam de ter no seu meio pessoas que estavam envolvidas com outras coisas. Pessoas cristãos que não confrontavam esses outros, que não exortavam, que não chamavam atenção. E alguns que estavam ali no meio, que de fato eram infiéis. Se você reparou, no versículo 20, a carta vai fazer uma menção a Jezabel. Os estudiosos vão dizer que Jezabel não necessariamente é a menção àquela outra Jezabel. Outros vão dizer que poderia ser de fato uma mulher que se chamava Jezabel naquele tempo. Mas a maioria acredita que não necessariamente era uma mulher que chamava Jezabel, mas na carta é colocada essa referência para tratar de uma referência a Jezabel lá de 1 Reis. Não sei se você lembra da Jezabel que casou com o rei Acabe, né? E o rei Acabe acabou com a vida dele casando com a Jezabel. A Jezabel era o cão chupando manga. Pensa, não é ruim. O que estava acontecendo aqui na igreja de Tiatira é que essa falsa profetisa, no meio da igreja, não era alguém instituída, né? Provavelmente nessa época, Paulo instituiu essa igreja e depois quem deve ter pastoreada foi João, depois que Paulo morreu. Não era alguém instituída, mas alguém que se levantou. E ela usava dessa teoria de que para você vencer o pecado, você precisava conhecer o pecado. Você precisava experimentar do pecado. Né? Você precisava ali experimentar e conhecer como que o diabo fazia, como são as situações que o diabo propunha. E aí sim você poderia vencer o pecado. Uma outra ensino errado e distorcido que existia ali, era de que o corpo não se contaminava com o espírito. Então você poderia comer uma comida sacrificada a ídolo, você poderia participar das orgias ali, mas o teu espírito não ia estar ali. O teu espírito está tudo bem. 2 ensinos totalmente errados. E algo que essa Jezabel queria fazer é introduzir devagarzinho isso dentro da igreja. Ela, em momento nenhum, ela vai questionar a doutrina de Cristo, ela não vai querer ali acabar com os cristãos, ou com a igreja em si, de fechar, como outras perseguições que a gente viu, onde Roma muitas vezes queria matar os cristãos e acabar com o evangelho.
Mas, na verdade, ela vem sorrateira introduzindo esses ensinos falsos dentro da igreja, para que os irmãos ali de Tiatira, eles se desviassem da verdade. Eles aceitassem essas práticas e conduzissem as duas coisas. Eu sou cristão, mas para defender o meu negócio eu participo de algumas coisas ilícitas. Percebe uma cultura de que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra, não tem nada a ver o que eu faço fora? Quantas pessoas às vezes agem assim? A Bíblia traz essa menção a Jezabel, e se você depois for ler lá em 1 Reis 16, você vai ver que ela era uma princesa dos Sidônios, e era uma mulher totalmente idólatra. O rei Acabe casa-se com ela para fazer uma parceria ali, um acordo com o rei de Tiro, e Acabe era alguém totalmente passivo, alguém que deixa com essa mulher, ela introduza a cultura pagã no meio do povo de Israel. E ela vai introduzindo de tal modo que dali a pouco os próprios sacerdotes e o templo estava sendo dedicado a Baal e não mais a Deus. E um dos episódios mais famosos, você deve se lembrar, é quando Elias no Monte Carmelo mata os profetas de Baal. E logo depois Jezabel, furiosa, fala que queria matar ele. E Elias ali tem um momento depressivo, um momento que ele pede a morte para Deus. Essa menção, então, ela vem mostrar que nós temos que tomar cuidado com essa tolerância, com o que nós estamos aceitando dentro da igreja. Não somente dentro da igreja, mas o que nós aceitamos no dia a dia. Vale a pena ser fiel e perder emprego? Vale a pena perder a oportunidade de ganho ilícito? Jeitinho brasileiro? Vale a pena fugir de um adultério que poderia abrir porta profissional? O alerta da carta aqui para nós é o que tem nos seduzido. Qual é o tipo de ensino que às vezes parece, não tem nada a ver, isso é tranquilo, e está passando. Né? O mundo de hoje, ele tem trazido coisas, por exemplo, a ganância desenfreada. Ter é mais precioso que o ser. Né? Aquilo que as pessoas têm buscado a qualquer custo, enriquecimento a qualquer custo, abrindo mão da verdade de valores. Nós temos visto o hedonismo carnal, ou seja, se te deu vontade, se estiver sentindo ali, pode fazer. Todo mundo faz, Deus perdoa. Nós lemos na liturgia, lembra? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é longânimo, tardio em irar-se. Pode fazer que está tudo certo. Outra coisa que está muito forte e vem tomando lugares é um estereótipo falso. Pessoas sempre correndo atrás do corpo ideal, do carro ideal, do celular ideal e etc. Pessoas que estão inconformadas de como elas são. Pessoas que têm a visão distorcida, de olhar na frente do espelho e não enxergar aquilo que realmente ela é. Ela só enxerga coisas diferentes. E uma competitividade absurda, onde prega-se que você tem que ser bom em tudo, você tem que ser o melhor em tudo, você tem que sempre ser o primeiro, você tem que ganhar sempre. E isso faz com que as pessoas comecem a deixar o evangelho de lado. Né? A Bíblia traz um alerta que onde está o teu tesouro, aí está teu coração. E uma reflexão para nós é aquilo que nós temos deixado entrar nos nossos lares, sem a gente perceber. Quantas vezes séries que estão passando, que são brechas ali, músicas que estão tocando, que são brechas para Satanás. Quantas vezes desentendimentos e brigas entre esposo e esposa, que são brechas para Satanás dentro dos nossos lares. Jesus continua e ele vai falar sobre o arrependimento e as consequências, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Jesus vai mostrar que Ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Um dos atributos de Deus é a longanimidade. E a Bíblia vai falar que Deus ele é tardio em irar-se. O problema é que muitas pessoas têm abusado disso. Muitas pessoas têm abusado da graça. E têm deixado para amanhã. Amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã eu vejo. E nós temos visto tempos de correria. Tempo onde você deixa para amanhã, já foi a semana, já foi um mês, e a gente nem percebe. O que Jesus está falando é que vai haver arrependimento, mas mesmo com arrependimento, a consequência vai vir. E quanto antes nos arrependermos de algo, melhor. Quanto antes, mais rápido a gente se arrepender, menor pode ser a consequência enfrentada. Jesus ainda vai usar aqui uma expressão de uma consequência para essa mulher, no versículo 22, onde ele diz: eis que a prostro de cama. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a mesma cama que ela usava para as orgias e para a prostituição é a cama que veio ali, a mão de Deus sobre ela, onde ela está sofrendo as consequências dessa situação terrível ao qual ela procurava. Um ponto para nós pensarmos aqui é que Jesus está falando que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. E algo que é muito forte é pensarmos que Deus sonda a nossa mente e o nosso coração. Não é só no templo, mas no meu dia a dia. Eu me lembro quando Jesus está lá com a mulher samaritana e eles estão conversando em relação a onde deve adorar. A briga dos judeus e samaritanos em relação ao lugar correto da adoração. E Jesus está falando que chegaram ao tempo onde o Pai está procurando quem adora em espírito e em verdade. Então não é somente no templo, não é só quando a gente está aqui, mas no meu dia a dia, o que tem acontecido, o que tem passado na minha mente, o que tem passado no meu coração. Porque ser cristão dentro da igreja, de certa forma, é até fácil. A gente se policia aqui dentro, porque se não policiar, você peca até dentro da igreja também. Mas a gente se policia. Agora, a dificuldade é quando eu estou sozinho, é quando eu estou fora do templo, é quando eu estou lá no meu trabalho, é quando eu estou em casa e ninguém está vendo, eu estou na internet, eu estou assistindo alguma coisa, as conversas no WhatsApp ou etc. Jesus tem nos chamado ao arrependimento. Jesus tem nos chamado ao mudar a nossa vida, a reconhecer o nosso erro e a pedir perdão e abandonar essas práticas. Jesus tem nos chamado a não brincar com essa paciência de Deus, com a longanimidade de Deus, a viver uma vida séria, um compromisso sério com Ele. Continuando, a palavra vai trazer, Jesus traz a palavra de ânimo, lá no versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Na versão a mensagem, ela tem uma tradução diferente, eu achei bacana, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo. Estejam certos que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Aqui a palavra de ânimo de Jesus, para que aqueles cristãos continuem firmes. Aqueles que não se envolveram, aqueles que não caíram nessa doutrina de se envolver com as coisas pecaminosas, aqueles que talvez ali abriram mão da profissão, que foram prejudicados financeiramente, que sofreram de alguma maneira, mas preferiram ficarem firmes com Jesus. O que Jesus está falando é que ele não sofreria mais além daquilo que já estava acontecendo.
Jesus está dando essa promessa para eles: eu não vou deixar que vocês sofram ainda mais, mas perseverem, continuem firmes. O problema é que hoje nós temos visto a verdade deturpada, o liberalismo tomando conta, né, e vindo sorrateiro. Né? Quantos desenhos a gente tem visto, quem tem filho pequeno aí sabe, e a gente vê que vai introduzindo a agenda política, de ideologia e tantas outras coisas ali, devagarzinho, está tudo bem, está tudo certo. Né? E começa a se tornar normal. Né? A gente começa a ver tanto que você já não assusta mais. As primeiras vezes que a gente vê algo diferente, você fica, opa, coisa esquisita. Depois, que é normal, todo mundo faz. Né? E são situações que nós não podemos deixar isso entrar na nossa vida. Outro problema é que hoje tudo é muito relativizado, tudo é preconceito. O pastor J.B. Carvalho vai dizer que daqui uns dias você não vai poder nem rir, você ri é preconceito com o banguelo, né? Você vai arrumar problema. Martin Luther King disse assim: a covardia coloca a questão, é seguro? O comodismo coloca a questão, é popular? A etiqueta coloca a questão, é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? E chega uma altura em que temos que tomar uma posição que não é segura, não é elegante e não é popular. Mas nós temos que fazer porque a nossa consciência diz que é a atitude correta. Irmãos, a palavra de Deus, ela não muda, ela não precisa ser reescrita, ela não precisa de ajuste ou de algum outro detalhe, né? Nós temos que tomar cuidado com os ensinos que têm vindo. Essa semana foi interessante que a gente estava conversando lá em casa, e o Tato falou de um pregador assim, ele falou, não, esse é bom, esse deve ser melhor que Jesus, porque Jesus falou que nem ele sabia o dia que ele ia voltar, esse sabe o dia que Jesus vai voltar, então ele está acima de Jesus. Pessoas que brincam com a fé das pessoas, pessoas que usam do medo para poder prender as pessoas, pessoas que usam ali das situações, muitas vezes até para monetizar, e estão ali jogando qualquer coisa, de qualquer forma. Nós precisamos tomar cuidado com isso, buscar, observar o que a palavra diz. Se ela diz sim, é sim, se ela diz não, é não. A Bíblia nos exorta, seja o sim, sim ou não, não, que passar disso é do maligno, não tem meio termo. Em outra parte, em Apocalipse, vai dizer, porque você não é quente, não é frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar na minha boca. Nós precisamos ser cristãos autênticos, que não negociamos a verdade. E por último, quero chamar o louvor aqui à frente. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus então termina com a promessa: vencedores serão aqueles que praticarem as boas obras que ele praticou até o final. Vencedores vão ser aqueles que permanecerem fiéis, que não negociam seus valores, que não negociam a palavra, que estão dispostos a perder para não abrir mão da verdade, estão dispostos a ir na contramão do mundo, a sofrer perseguições, a sofrer prejuízos, mas prejuízo terreno e recompensa no céu. Depois de passar ali por dificuldades, né, quando ele fala de autoridade sobre as nações, então Jesus está falando que, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser oprimidos, os governos vão pesar, mas depois vocês vão governar comigo, vocês vão estar ao meu lado, no meu reino, né? Vocês vão estar presentes no julgamento, mas vocês não vão ser julgados, porque Jesus já pagou alto preço, Jesus já não comprou com sangue precioso, né? Romanos 8:1 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando ele cita a estrela da manhã, ele é a própria estrela da manhã, é ele quem ilumina o nosso caminho diariamente. Eu gosto muito do último versículo de Mateus, que vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. É Ele que não nos abandona. E depois nós vamos ter o privilégio de reinar ao lado dele. Nós vamos ter o privilégio de estar na pátria celestial. E ele termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ouvir. Irmãos, concluindo, nós somos chamados para ser um povo que ama a Deus. Nós somos chamados para ser um povo que persevera. Nós somos chamados para ser um povo que não negocia a verdade. Nós somos chamados para decidir a quem de fato nós vamos servir. Nós não podemos ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Meu patrão sempre fala isso: pé em duas canoas você vai cair, porque ela vai sair, você vai ficar sem nenhum. Nós precisamos estar firmados. Nós precisamos estar com o nosso coração na presença do Senhor, dispostos a enfrentar aquilo que vier, mas na certeza de que Ele vai ser conosco, na certeza de que a vitória nele é certa, na certeza que vale a pena ser fiel, e de que um dia nós vamos estar do lado dele, reinando com ele. Que nós não venhamos a ser tolerantes, nós vamos tomar cuidado com aquilo que o mundo tem introduzido de forma sorrateira, daquilo que o mundo tem chamado de normal, e que assim a gente possa sempre examinar aquilo que a palavra do Senhor tem mandado fazer. Se ela aprova, beleza; se ela não aprova, que a gente não venha barganhar a nossa fé. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça. Peça para que o Senhor venha ministrar no teu coração se há alguma coisa que está desajustada, se há alguma coisa que precisa de mudança. Quando a gente fala de arrependimento dentro da igreja, muitas vezes o cristão antigo pensa que não, já me arrependi, já aceitei Jesus e está tudo certo. Mas se há algo que eu tenho feito, eu preciso me arrepender. Se há algo de errado que eu estou fazendo, se há alguma prática que tem me atrapalhado, se há alguma coisa que tem me feito desviar do caminho, eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança. Peça para que o Espírito Santo venha trabalhar no teu coração. Peça para que o Espírito Santo traga essa firmeza no amor, na fé, nas boas obras, na perseverança. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa preciosidade que é a tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor que é incondicional. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama apesar de nós mesmos, apesar dos nossos erros, apesar de nossas falhas, apesar de muitas vezes nós sermos legalistas, apesar de muitas vezes, mesmo sabendo que é errado, a gente acabar vacilando e caindo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo quando às vezes a gente toma decisões erradas para não ter prejuízo ou para levar vantagem financeira em algo. Pai, obrigado porque o Senhor trouxe até nós a tua palavra de uma forma simples e clara. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ó Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor sonde o nosso coração. Pai, não há nada que nós possamos esconder de Ti. Não há nada, Pai, na nossa mente que fique oculto ao Senhor. O Senhor, ó Pai, como se apresentou a essa igreja, nos apresenta nessa noite. O Senhor tem olhos de fogo que vem, Pai, que consome, mas que também refina, que purifica. E nós clamamos que o Senhor venha nos purificar de todo mal, de toda injustiça. Que o Senhor venha abrir nossos olhos, ó Pai, para situações que muitas vezes estão em desacordo com a Tua palavra. Abrir nossos olhos para situações que às vezes nós temos deixado passar desapercebidos e tem, ó Pai, trazido consequência ao nosso lar. Pai, não nos deixa abrir brecha para Satanás na nossa vida. Não nos deixa negociar a Tua palavra. Não nos deixa negociar a verdade do Senhor. Mas, ó Pai, nos ajuda a ficarmos firmes na rocha que é o Senhor. Nos ajuda a estar solidificados em Ti. A palavra diz que se nós estivermos em Ti, nós vamos passar por qualquer tipo de situação, mas nós vamos estar firmes porque é o Senhor quem nos sustenta.
Ó Deus, obrigado pela tua palavra que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ó Pai, nós cremos na vitória de Cristo Jesus, e nós cremos que contigo nós vamos reinar. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a caminhar em amor, em fé, em boas obras, a qual o Senhor já preparou desde antemão para nós. Pai, nos ensina a perseverar e a não desistir do nosso próximo, naquela situação que é tão difícil, naquela situação que às vezes nós estamos cansados, mas que o Senhor renova as nossas forças, que o Senhor nos deu, Pai, alegria, ânimo, motivação para continuar prosseguindo e fazendo, porque se nós não desanimarmos, no teu tempo nós vamos colher, e nós queremos colher para a honra e glória e louvor do teu nome. Por isso, ó Deus, vem sobre nós e ministra no nosso coração, para que nós venhamos abandonar práticas que possam estar em desacordo com a tua vontade, para que nós possamos viver na plenitude da tua presença, da tua vontade, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos colocar de pé, cantar mais um louvor. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas
esse é o nosso querer, te honrar com a nossa vida e em tudo te adorar. E, ó Pai, nós clamamos, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Pai, nessa noite gostosa, Pai, com essa chuvinha caindo, Pai, traz renovo, como essa chuva traz renovo para a terra. Pai, vem sobre nós com descanso, para que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, uma semana onde a gente possa Te servir, Te adorar, uma semana onde a gente possa exercitar o amor do Senhor na vida das pessoas, uma semana ao qual nós vamos encontrar pessoas, ao qual nós vamos ter que perseverar, mas que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai ministrar através de nós. Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada e surpreendente para a honra e glória do Teu nome. E assim, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.